Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento da nossa aula. Então, vamos ver o que nós temos na nossa aula de hoje? Na aula 6, nós temos revisão e avaliação, certo? Então, na nossa revisão e avaliação da aula de hoje, vamos iniciar. Ok. Então, na nossa aula, iniciando com a nossa revisão, trouxe aqui para vocês essas imagens que nós vimos durante as nossas aulas da unidade, né? Que traz movimentos artísticos que tem muito o que falar. O que a arte comunica? Como ela se comunica? Às vezes olhamos uma imagem, nós conseguimos identificar o período, o momento que aquela obra de arte foi feita, foi criada e o porquê. Porque a arte ela vai revelar o íntimo do artista, mas também a sua visão perante o mundo, perante o que está acontecendo. Aqui nós temos várias obras como Os Operários, Guernica, Abaporu, O Pensador e As Etnias. Eles falam de momentos diferentes que foram passados no mundo, certo? Então, a arte ela vai comunicar, ela vai revelar mundos. E o que nós podemos falar do que é a arte enquanto revelando mundos? Vamos ver? A arte revela mundos através das cores, das formas e das mensagens. Podemos compreender o período histórico, o contexto social e a realidade de um povo. Como a arte consegue dizer tanto sobre o nosso próprio mundo? Aqui eu trouxe a obra Operários, que nós já vimos durante as nossas aulas, fizemos a leitura desse contexto histórico, né, que expressa, através dessa obra, Os Operários, de Tarsila do Amaral. Ela fala dos operários, ela fala desse movimento operário, desse movimento que estava acontecendo. E o Brasil traz essa miscigenação. Então, aí mostra como se fosse uma pirâmide, né, de pessoas, mas eles estão aqui aglomerados. Então, a identidade dessas pessoas estão misturadas. Então, fazer essa leitura desse contexto, do que estava acontecendo no Brasil naquele momento, certo? Ela traz esse novo olhar também dentro de um movimento artístico chamado de modernismo no Brasil. E, então, saber o período, saber o que estava acontecendo no mundo, saber o que estava acontecendo no Brasil, revela esse olhar através da arte, ok? Então, nós podemos falar mais um pouquinho sobre isso. E eu trouxe uma outra imagem também que revela essa leitura, esse contexto histórico do mundo que vai falar sobre a arte, quer dizer, a arte revelando o mundo. Vamos ver? É a obra de arte Guernica. É uma pintura a óleo de Pablo Picasso, criada em 1937, em resposta ao bombardeio da cidade basca de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Então, para nós entendermos essa obra, nós temos que saber Guernica. Guernica é uma cidade espanhola. O que aconteceu em Guernica? Houve um bombardeio, certo? Então, Picasso ele cria essa obra, falando mais um pouquinho sobre a Guernica. A obra, né, tem suas dimensões monumentais. Ela tem 3 metros de altura, 3,5 metros de altura, por 7,80 metros de largura. É considerado um ícone da arte moderna e um poderoso manifesto contra a guerra. Então, o que nós podemos ver aí dessa obra de arte? Claro que o bombardeio, nós fizemos essa leitura de imagem, certo? Aonde uma mãe, ele retrata, né, a dor de uma mãe segurando seu filho, certo? Ele coloca como se fossem as pessoas aqui clamando, né, com as pernas dilaceradas devido ao bombardeio. Uma luz que pode representar, né, a esperança também, dependendo desse olhar que você vai ter, que ele teve, o clamor, né, da pessoa aqui também, mas tudo retratando o quê? Retratando esse bombardeio que aconteceu em Guernica. Então, Guernica foi esse ícone. Existe uma célebre frase, uma história que é contada, que não sabe se é verdadeiro, mas que já li em alguns livros, e que alguns dizem que quando Pablo Picasso entregou essa obra aos generais, aos coronéis, que encomendaram a obra,
E quando ele tirou, né, o pano para mostrar essa imensidão dessa obra, aí os generais lá do espanhol falaram: nossa, Pablo, como você fez essa obra? Aí ele respondeu que ele não tinha feito aquilo, ele apenas retratou o que eles tinham feito à humanidade, certo? Então, Guernica é esse ícone também desse movimento artístico chamado de cubismo, certo? E aí, aqui nós temos esse contexto, né, o significado, que é o bombardeio de Guernica, que eu falei já com vocês, em 26 de abril de 1937, foi realizado pela Força Aérea Alemã aliada aos franquistas e causou grande destruição e perda de vidas. A pintura com seu estilo cubista e surrealista. Falando dessa obra que o mundo fala através das obras plásticas, né? Que ela retrata através das cores, das formas, dos movimentos, dos seus significados, nós também temos uma outra área da arte que também representa, que fala, que comunica, que é o quê? A coreografia. Mas o que nós podemos dizer sobre a coreografia? O corpo expressa, o corpo fala através do que da coreografia. E para que exista essa coreografia, existe também um outro item que é a música, que vai envolver o tema que vai levar o movimento do corpo. Então, o que nós podemos falar sobre coreografia? Vamos ver? Então, coreografia é a organização de movimentos corporais no tempo e no espaço. Então, coreografia é a organização de movimentos aonde? Corporais e que acontece no tempo e no espaço, com aquilo que eu falei, né? Com ou sem música, certo? Então, com ou sem palavras também. Pode ser feita de forma individual, em dupla, trio ou em grupo, certo? Então, a coreografia é a organização de movimentos corporais no tempo e no espaço, com ou sem música, com palavras, né? Ou sem palavras. Pode ser feita de forma individual, dupla, trio ou grupo, ou um corpo de dança também, né? Ela pode expressar uma ideia, um sentimento, uma narrativa ou simplesmente explorar o movimento pelo movimento. Então, a partir do momento que você cria uma sequência coreográfica, né, você cria uma sequência de movimento individual, né, sozinho, solo, ou em grupo, ou em dupla, ou um grupo, você vai criar essa coreografia. Que momento? O que nós vamos fazer? Quais são? Reconhecer também esse espaço é muito importante. Nós falamos também desse espaço cênico. Então, onde acontece a dança, também é chamado de espaço cênico. O palco, uma praça, uma igreja, aonde você vai representar também essa coreografia, que é o quê? O teu corpo ocupando o espaço de forma organizada, pré-determinado, com ensaios e etc., que também nós chegamos a ver nas nossas aulas, né? A questão do figurino, da coreografia, o ensaio, como é necessário para fazer uma coreografia, e o final, que é a apresentação, com todos os itens, figurino, maquiagem e etc. E continuando sobre essa parte. E o mais importante, todo corpo pode dançar, cada um com seu estilo, ritmo e presença. Coreografia também pode ser como uma receita de movimentos, certo? É a arte de organizar passos, gestos e deslocamento para criar uma sequência que tenha um sentido, um ritmo, uma emoção. Pensem na dança como uma conversa sem palavras, onde o corpo e a voz e o palco é o lugar onde essa conversa acontece. E o que eu posso falar um pouquinho mais sobre essa coreografia? Eu até comentei em nossas aulas que, às vezes, ao assistir uma coreografia, assistir um espetáculo, assistir uma dança, quando os participantes eles estão interagindo, quando eles estão conectados, você percebe, porque o olhar, a fala do corpo, ele comunica para as pessoas que estão assistindo,
para os jurados. Então, você percebe quando há essa sincronia de movimentos, essa sincronia de emoções entre os participantes. Porque tem algumas coreografias que nós vamos assistir que as pessoas estão mais preocupadas em tentar reproduzir o que o outro está fazendo, não há uma leveza no sorriso, o rosto não expressa os sentimentos, é algo nervosismo, não tem um sorriso livre. Então, tudo isso é muito importante para que haja um sucesso na apresentação, certo? E aí nós temos que o quê? Entendendo a dança através dos sentidos. E aí eu trouxe para vocês esse entendendo a dança através dos sentidos, a magia por trás da dança. A dança que vemos no palco ou em vídeo é muito mais do que apenas movimentos dos dançarinos. Ela é um pacote que inclui vários elementos que trabalham juntos para criar a experiência completa. Vamos conhecer, então, eu trouxe para vocês alguns desses elementos que são necessários para que aconteça um grande espetáculo, para que a dança seja algo natural, né? Que o público fique extasiado em olhar aquela apresentação. E o que nós temos de primeiro item? Vamos ver? Primeiro, expressividade. Então, a expressividade, que é hiper mega importante, que nós vimos durante a nossa aula, que ele vai falar sobre o quê? O facial. Eu já comentei com vocês, expressar o sorriso, a leveza, se comunicar com o olhar, não é verdade? Com o parceiro, com o público, é muito importante. O corporal, o corpo fala quando ele está preparado, quando há um ensaio, ele comunica também através do quê? Do espaço, né? Do espaço cênico, o gestual, como você movimenta seus braços, como você se movimenta no seu espaço. E o vocal, quando às vezes é necessário utilizar a voz, mas nós podemos fazer o quê? A comunicação sem a voz também. A linguagem não verbal e paraverbal é aquilo que nós falamos, comunicar sem precisar usar as palavras, através do seu corpo, do seu gesto, da sua face, né? Comunicação de emoções e intenções sem palavras, consciência corporal e vocal. Nós temos que ter essa consciência. O tom da nossa voz, a forma como nós falamos, vai contar muito no momento de uma apresentação. Não só de uma apresentação, mas até no teu cotidiano, no trato com as pessoas também. O uso do corpo e da voz como instrumento expressivo. E aí, vamos falar da linguagem não verbal e paraverbal. Linguagem não verbal é a comunicação realizada sem o uso de palavras, por meio de expressões, né, faciais, gestos, posturas corporais, movimentos, olhares. É muito usada no teatro, na dança e também no nosso dia a dia, era para transmitir mensagens e sentimentos. Aquilo que eu falei para vocês e nós vimos durante as nossas aulas. Existem várias formas de você falar o não, né? Existe o não, 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 não. Então, como você vai se expressar, a tua face, a entonação da tua voz, vai te dizer se realmente você está falando não, ou um não mascarado, ou um sim querendo falar um não. Nós temos essas possibilidades e vocês usam isso também. Quando você não gosta de uma coisa, o teu corpo fala, ele se retrai, a tua face fala também. Principalmente quando você vê uma pessoa que você não gosta. Aí você já se comunica logo com o olhar, ou então olha para o teu coleguinha que já sabe que tu não gosta. Então, tudo isso comunica. E às vezes nós temos que ter um pouco de cuidado também com o trato com as pessoas. Então, essa linguagem paraverbal, vamos continuar, refere-se ao mundo como usam a voz. Mesmo quando estamos falando, inclui o tom, a entonação, o volume, a velocidade e o ritmo da fala. Esses aspectos ajudam a dar significado às palavras e reforçam emoções e intenções. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo que nós já vimos nas nossas aulas, nos vídeos, né, que foram apresentados, o exemplo. Então, dizer tudo bem com um tom alegre é diferente de dizer tudo bem com desânimo ou raiva, mesmo com as mesmas palavras e o significado muda.
certo? Então, eu vou falar tudo bem alegre. Ah, tudo bem, gente. Olha, tudo bem. Tá legal? É, tudo bem. Tá, tudo bem. Então, eu falei a mesma palavra, a mesma frase, mas com significados diferentes, porque a minha emoção, a forma como eu falei, foi totalmente diferente. Então, nos expressar através do teatro, através da dança, por isso que eu sempre falo, a arte ela é um componente tão completo que todas as outros componentes utilizam a arte para ensinar. Utilizam imagens, utilizam vídeos, utilizam as animações, utilizam alfa. Então, eles usam a arte para comunicar, para chegar até vocês os outros componentes. Então, a arte ela vai estar presente em todos os componentes. Eu digo que a arte ela pode fazer transversalidade em todos os componentes. Então, a comunicação de emoção e intenções sem palavras. Então, o que seria isso? Comunicação de emoção e intenções sem palavras. É a capacidade de expressar sentimentos, pensamentos ou intenção apenas com gestos, expressão facial e postura corporal, sem falar. Essa comunicação é essencial no teatro e nas artes, pois permite que o público compreenda a mensagem do personagem mesmo em silêncio. Exemplo. Vamos ver o exemplo? Um personagem triste pode mostrar isso com os ombros caídos, olhar para baixo e passos lentos, sem precisar dizer nada. Olha só como foi tão interessante essa nossa comunicação paraverbal e não verbal, certo? Então, quando eu utilizo no teatro, quando eu utilizo o espaço cênico, eu vou caracterizar um personagem, eu tenho um enredo, eu sei o que eu tenho que falar, qual é a minha história ou a minha coreografia que eu vou ter que apresentar. E aí eu tenho um personagem. Nós falamos de protagonista, de antagonista, de figurante, certo? E aí eu tenho que o quê? Caracterizar o meu personagem. Como eu faço? Ele é de idade, ele é jovem, ele é um estudante, ele é um lenhador, ele é um pescador. Então eu vou caracterizar esse personagem através do figurino, dos acessórios, do penteado, da maquiagem, certo? E aí ele vai encarnar o personagem. Ah, professora, mas como é que isso está no nosso dia a dia? Quando você vai com a mesma roupa que você vai para a escola, você vai para a missa, você vai para um casamento, você coloca um figurino, você adequa ao teu espaço cênico. A igreja é um espaço onde você tem um ritual, onde você vai fazer determinadas funções, você tem ali um lado ritual, certo? Você vai para um casamento, você tem também um lado ritual, uma forma de se comportar, uma forma de ver. Você vai andar na rua, você não vai andar do jeito que você vai para um casamento. Então, são espaços cênicos que nós levamos para o nosso dia a dia. Os nossos figurinos, cada um tem a sua forma de ser, de se vestir, do seu gosto, e nós temos que respeitar, certo? Então, nós somos um personagem, nós temos as nossas características. A minha característica é diferente da característica da professora Arlene. Se eu perguntar qual é a característica do personagem da professora Lúcia, qual é a característica do personagem da professora Arlene, vocês vão falar direitinho. Qual é a forma? Como é a forma de entonação da voz? É a mesma? Não, é diferente. Então, elas se expressam da mesma forma, cada um tem a sua maneira e cada um nós temos que respeitar, certo? Então, finalizamos agora a nossa revisão.